há uma liderança militar como havia com Eduardo Gomes, como havia Eduardo Gomes, havia outro, sei lá, esses grandes comandantes. Não há uma liderança militar. Não há uma liderança militar, a não ser os militares de pijama. Que é de pijama, você saiu do quartel, botou pijama, Daniel, não manda mais nada. Olha só, vamos convidar a Tita Ferreira. Oba! O Modesto não conseguiu vir, vai a Tita Ferreira falar. Oba, que bom. Chegou atrasada, mas está no ar. Tita Ferreira. Bom, primeira vez que eu estou no microfone. Bom dia, Daniel. Ô, Tita. Minha reverência ao brigadeiro, chegou, é um grande democrata. Né? Chegou também o Modesto da Silveira. Liga. Então liga. Modesto, pega a cadeira. Não, Tita, vamos lá. Fala. Bom, eu sou Tita Ferreira, sou filha de anistiado, entre aspas, político-militar, tá? E eu só estou vindo aqui porque eu gostaria de falar só uma coisinha, eu gostaria de falar sobre o tema atual que tem, que é a democracia ameaçada. E eu queria saber e perguntar por quem, entendeu? E por quê, e que tem a ver com os arquivos que não são abertos nunca, da ditadura, né? E vou voltar a um tema que você falou no começo, que o maior golpe foi o golpe contra a educação, que cortaram a educação e que depois, com todos os governos não fardados que sucederam, não houve um movimento em prol da educação. Então, o que a gente assiste hoje é uma alienação total da sociedade. Este é o maior legado da ditadura e, por isso, eu considero os golpistas vitoriosos até hoje. Hoje estamos diante da eleição. Nesse tempo todo, durante anos e anos e anos, os arquivos ainda não estão abertos. E eu gostaria de dizer por que eu acho que eles não estão abertos. Por causa dessa letargia, entendeu? As pessoas não sabem do que se trata, não sabem o que aconteceu. Os militares continuam mais vivos do que nunca. Existe até um site deles, eu não sei qual é o nome, e que eles se assinam, estamos vivos. Estão. Grupo Guararapes. Eles estão, sim, vivos, entendeu? Estão vivos dentro dos clubes militares, reverenciados pela atual oficialidade. E quando a gente vai à burocracia dos ministérios e uma viúva vai pedir uma pensão e ela é negada não é pela meia dúzia de generais de pijama, ou alguns que concordam, porque todos estão manipulados, porque é o sargento, é o capitão, é o tenente que está ali e que veta, e que não cumpre a lei. Então, as Forças Armadas, eu discordo de que disseram aqui, não, no total dela, não representa essa opinião. Toda a Força Armada representa, porque existe uma lavagem cerebral que é feita ali dentro do clube militar, e há palestras nas escolas militares. Eu sou filha de militar, e isso existe. Então, eles reproduzem o que eles aprendem. E eles são criados dentro daqueles quartéis, eles têm pouca vivência. O militar é um homem que ele entra criança para uma escola, e sai criança adulta, porque ele não convive com o meio civil, ele vive ali dentro. Ele vê a vida através do que os generais reportam, por causa dessa hierarquia. O que o general diz é lei, obedece o coronel, obedece o capitão e assim vai. E quando, do tempo da ditadura, e hoje isso acontece, o general diz, e todo mundo tem que cumprir, isso é uma ameaça à democracia, porque ninguém se coloca contra. Quando houve o golpe militar, muitos militares eram contra, mas todos rasgaram a Constituição, porque quem cala, consente. E hoje acontece a mesma coisa, porque quando está escrito que um militar anistiado tem direitos iguais aos dos que permaneceram até então na ativa, porque houve uma anistia e não se cumpre esse direito, estão rasgando também a Constituição, permanecem golpistas. Concordo inteiramente. Então, vamos ouvir também o Modesto que chegou. A pergunta é por que
os arquivos da ditadura não conseguem ser abertos. Porque qual é o grande mistério? Na minha opinião, é que, primeiro, esses arquivos revelariam a face de cada um daqueles que são responsáveis a partir do golpe, dos sequestros, da tortura e muito mais. Revelaria uma série de coisas que não interessa ainda àquela minoria enquistada no poder. Não interessa a eles. Então fazem tudo, pressionam, ameaçam, fazem trabalho clandestino, como disse o Pedro, cujo título está aí na internet, né? Eles têm, na verdade, medo de mostrar sua cara. Mas nós já dissemos aqui, e ainda agora eu estava discutindo muito essa questão que está na ordem do dia, a questão da anistia, a vinda da caravana, o problema dos 25 anos do Tortura Nunca Mais, que tem trabalhado em torno disso, desde que foi criada para isso. Então, está muito oportuno a sua escolha de discutir o debate. Você, aliás, antecedeu, né? Porque já fez vários programas nesse sentido. Eu creio que eles não abrem por isso. Agora, já dissemos aos próprios representantes do governo, muitos dos quais concordaram conosco, que se eles não abrirem os arquivos nacionais, arquivo é um dever de estar aberto. Muito bem. Se eles não abrirem, nós iremos abri-lo de fora para dentro. Ainda agora, eu falava com um cidadão que me acompanhou quando esteve aqui, um famoso intelectual internacional que foi da ONU, chamado Martim Almada. Ele esteve conosco no Congresso Nacional. Esteve aqui também. Hein? Ele esteve aqui também. E aqui, depois, ele veio aqui te visitar, prestou um belo depoimento. Só que no Congresso, aqui ele acho que mostrou alguns documentos, mas no Congresso ele forneceu ao Congresso uma massa de documentos para dizer: eu consegui descobrir o arquivo, que hoje está com entre 4 e 5 toneladas, que não se refere só ao Paraguai, se refere a todas as ditaduras latino-americanas e quem as forjou, que foi o Washington. Se encontra essa documentação no Paraguai, no Uruguai, Argentina, Chile, Brasil e até, sobretudo em Washington, na Alemanha e outros países têm parte disso. E nós teremos oportunidade de internalizar isso no Brasil, o que não vai ficar bem para o governo brasileiro se ele não se antecipar. São 5 toneladas de documentos, dos quais ele forneceu 2, 3 quilos na hora no Congresso Nacional. A própria Ordem dos Advogados, quando iniciou essa campanha pela abertura dos arquivos, mandou um representante seu discutir lá no Paraguai, no Congresso Internacional, e ele também obteve uma boa parte. E nós temos condição de internalizar tudo. Não é uma ameaça, é uma realidade histórica. E quando eu comentei isso com os ministros da Justiça e autoridades também da Comissão de Anistia, eles concordaram plenamente conosco. Portanto, é interesse do governo, até interesse político, que faça abrir esses arquivos rápidos. Não é tanto para botar na cadeia torturadores, assassinos, estupradores, não. Não é uma revanche isso. É apenas para permitir às centenas de milhares de brasileiros que foram vítimas poderem comprovar que foi vítima também. Eles comprovam que foram vítimas, a maioria, veja bem só o número, para vocês me ajudarem a pensar. Eu calculo, uma aritmética muito simples, e comprovaremos, se necessário, que houve quase 500 mil de vítimas diretas e indiretas, sem contar os parentes que sofreram e tal, mas não vão considerar vítima direta e indireta aqueles que sofreram diretamente tortura física, psicológica, prisão, etc., e suas esposas e filhos que ficaram, às vezes, até sem o pão de cada dia. Mas há os parentes que sofreram mais distantes, que eu não estou nem incluindo aí. Eu incluiria, só até aí, família num sentido restrito, eu incluiria, eu diria que houve cerca de 500 mil de vítimas, das quais apenas 60 mil... Modesto, vou interromper.
não foi 1.000 milhões de vítimas, foi muito mais. Claro. Foi, a época, 100 milhões de brasileiros que foram vítimas da ditadura militar. Você tem toda a razão. Não, a vítima indireta, no seu último círculo concêntrico, foram 100 milhões de brasileiros, que era a população total. Eu falo o seguinte, são 100, 150 milhões, por quê? A educação foi um atraso, a saúde foi um atraso, o movimento sindical foi um atraso, tudo foi um atraso. Por isso, o golpe é vitorioso. Foi e é vitorioso. Eles continuam mandando, porque a sociedade está mutilada. O maior mutilado não foi o brigadeiro torturado, não foi meu pai que foi preso, não foi o fulano que foi a sociedade toda. É a Tem minha toda a neta razão. que nem viveu aquela época. Me permite fazer uma figura? Não, eles nos devem, tem que abrir esses arquivos, eles nos devem, como é que se diz? Uma reparação à sociedade brasileira. Olha, você tem toda a razão. Vou melhorar a minha exposição. Se você pegar águas tranquilas de um lago ou de um simples tanque, jogar uma pedra no meio, você vai verificar que vão se formando círculos concêntricos até a margem, que praticamente não sofre nada. Mas quem está no miolo, como em geral estavam os democratas, os militares patriotas, que obedeciam à hierarquia e à lei, esses são, eu diria, esses são os 500 mil, meio milhão. Os seus parentes próximos, inclusive, que passavam fome, era o segundo círculo concêntrico. E aí vai até aqueles que sofreram muito menos e estão próximos do círculo da margem. Modesto. A rigor, a margem representa a população Modesto, total. olha só, quem sofreu além disso, esse processo de tortura social, foi a universidade, a saúde, a educação, a indústria, a cultura. Ainda agora, conversando com o Tortura Nunca Mais, eles disseram das pessoas que eram da faculdade, faziam o curso e foram inviabilizadas de continuar o curso ou de se matricular em qualquer outra universidade pública. Paralisou a cultura. Eu quero dizer, Modesto, eu estava falando com o Daniel, a sociedade civil ainda não entende o poder que ela tem. Quer dizer, os presidentes da nova república não entendem que eles têm os presidentes da nova república, não entendem que eles têm o bastão de comando das Forças Armadas. Ele é a última cadeia de comando. Se um presidente, eu estou falando todos, chegar e falar, não vai abrir, que quem está falando aqui é o comandante-chefe das Forças Armadas, todos eles vão bater continência e abrir. É só isso. Eles já vivem ainda, Modesto, no medo do golpe militar. Qual é a mais alta hierarquia do corpo militar? O presidente da República. Pronto. É o super generalíssimo. Pronto. Olha só, o programa está terminando. Eu queria fazer uma declaração. Quando o doutor Martim Almada veio aqui no Pulando a Seco, foi uma coisa muito legal, o Modesto teve uma colaboração fantástica, um homem que ganhou o prêmio Nobel alternativo da ONU. Da paz alternativa. Pela Operação Condor, ele disse para mim o seguinte, aqui, até hoje, eu não consigo dormir, tenho um pesadelo terrível, até eu tomo muito remédio para dormir. Aí eu falei, Martim, a ditadura militar ainda está na sua cabeça. E ele respondeu assim,